Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa aula de hoje iremos falar um pouco sobre a Grécia. Estaremos iniciando aí nossa nova apostila, né? Volume 2, capítulo 5, onde que nós iremos falar sobre a Grécia, né? A cultura e a sociedade da Grécia. Como vocês já podem ver de abertura e do nosso capítulozinho de vocês aí, da apostila de vocês, temos aí um pouco, né, da cultura, né, da Grécia, que trouxe para os nossos dias atuais. Vocês podem perceber que eles têm bastante influência aí em questões de jogos, né, principalmente nos Jogos Olímpicos. Como vocês podem perceber na abertura aí, temos, né, a característica de um atleta, né? Ele está lançando o disco, né, nos Jogos aí Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Como você pode ver, existe o tipo de jogo, ele era aí utilizado muito na Grécia e trouxe para os nossos dias atuais, né? A estátua lá, né, de Discóbolo, ele mostra aí um pouco, né, essa escultura, né, de um homem jogando um disco, né, lá na Grécia Antiga. Temos também a prova olímpica, né, de corrida de 800 metros aí, que era também, né, um pouco do atletismo da Grécia, né? Eles utilizavam também esse tipo de atividade, esse tipo de jogo lá na Grécia Antiga. Olha para vocês verem como que a cultura da Grécia ela vem também transpassar e vem trazer para nós até um pouco nos dias atuais nossos, né? Questões de jogos, eles gostavam bastante de jogos, né? Bastante de atividades esportivas. Você já acompanhou a transmissão de uma atividade de uma Olimpíada? Sabe onde essa prática de confraternização esportiva se originou? Se você respondeu Grécia Antiga, muito bem. Os gregos foram os primeiros a praticar a competição esportiva, como eu falei para vocês, né? E traz essa identidade até os nossos dias atuais. Observe as imagens de duas modalidades esportivas disputadas na atualidade e as duas fontes históricas que retratam as modalidades esportivas praticadas na Grécia Antiga. Essas imagens representam as mesmas atividades, mas a uma distância de cerca de 2.500 anos entre tais práticas. Além da influência das Olimpíadas da Grécia Antiga nas competições esportivas atuais, que outras expressões culturais gregas podemos perceber no mundo? Vocês irão responder essa perguntinha para mim aí, tá bom? E depois iremos corrigir com vocês. Pode utilizar essa perguntinha como uma atividade. Irão responder no caderno aí de vocês, tá bom? Já coloca, no momento que vocês estiverem aí respondendo essa atividade, coloca segundo bimestre, tá bom? Para a gente saber onde que iniciou o nosso segundo bimestre. Ok? Vamos lá então. Cultura e contatos com outros povos. No capítulo anterior, você estudou vários aspectos da Grécia Antiga, localizados na Península Balcânica. As cidades-estados gregas exerceram influência em diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo. Como nós estudamos na apostila anterior, né? Podemos perceber que, né, a Grécia Antiga ela veio trazer bastantes características aí, influenciar com as características, com as suas culturas, né, aí influenciou, né, com as suas culturas e, né, com seu contato entre os outros povos aí, né, porque elas exerciam influência, né, em diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo. Apesar da autonomia política e econômica, as cidades-estados gregas mantinham algumas semelhanças culturais. Por exemplo, a religião politeísta, né? As cidades-estados gregas
como eu falei para vocês na aula anterior, elas, né, tinham uma semelhança, né, política e economia de autonomia, econômica de autonomia, ou seja, elas tinham sua autonomia, né? Cada cidade-estado grega, ela conseguia se manter, né, com suas próprias criações. Eles tinham, né, suas próprias criações, seus próprios cultivos, seus animais, né? Então elas eram independentes. Elas tinham um comércio, né, uma política e economia bastante autônoma, tá bom? Eles também tinham uma religião politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? E uma relativa unidade linguística, né? Cada um tinha sua forma sua forma linguística, né? Isso gerava aí, né, uma cultura, um tipo de cultura aí bastante diversificada, tinha sua própria forma linguística. Esses fatores culturais são estudados neste capítulo. Vamos lá? Vamos falar um pouco da sociedade, né? A sociedade grega dividia-se entre um grupo de homens ricos, então ela era dividida primeiro entre o grupo de homens ricos. Quem eram esses homens ricos? Eram os proprietários de terra e descendentes dos fundadores das cidades. Então, esses homens ricos eram aqueles que comandavam, né? Eles tinham bastante posse de terras em suas mãos, né? Porque eles eram descendentes dos fundadores dessas cidades gregas, né? Essas cidades, estados gregas. Então, era passado de geração em geração. Tínhamos também um grupo de homens livres. Quem eram eles? Eles eram constituídos por proprietários de pequenas extensões de terras, artesãos e comerciantes. Esses homens livres, gente, eles poderiam circular aí entre as cidades, estados gregos, levando, né, seus artigos para serem comercializados. Eles eram artesãos, né, eles fabricavam seus artigos e eles também tinham pequenas, né, extensões de terras em seu poder, né? Não aquelas terras que não comparavam às terras dos homens ricos, né, aqueles poderosos, porque eles tinham mais, né? Eles tinham poder. Então, esses homens livres, como o próprio nome já diz, né? Homens livres, eles podiam circular aí entre as cidades para comercializar seus produtos. E, por fim, um terceiro grupo, que era formado por escravizados e servos. Como eu falei para vocês, né? Há uma diferença aí entre escravizados e servos. Os escravizados eram aqueles que eles, né, tinham o dever de trabalhar, né, principalmente por, às vezes, né, ter alguma dívida com algum deles, dos ricos, né, dos homens ricos, e eles também poderiam ser comercializados, ou seja, vendidos, né, como forma de pagamento de dívidas também desses homens ricos. Eles vendiam esses escravos. Já os servos eram aqueles que cuidavam da plantação dos animais, né, e serviam aos seus senhores, mas eles não poderiam ser comercializados. Então, há essa diferença aí, tá bom? A respeito das condições de vida dos gregos na antiguidade, leia esse fragmento. Vamos ler? Não conhecia em absoluto coisas comuns como relógios, sabão, jornais, tecidos de algodão, açúcar, chá ou café. Suas camas não tinham molas, as casas não eram servidas por esgotos e sua alimentação consistia principalmente em bolo de cevada, cebola e peixe regados com vinho diluído. Ok? Então é para você ver como que era, né, a forma de vida dos gregos na antiguidade. Eles não tinham, né, conhecimento absoluto sobre tais coisas que para nós são coisas comuns, né? Olha para vocês verem. As camas deles eram duras, né? Era aquela cama que não tinha mola, né? Era uma cama, né, reta. Eles também não eram, as casas não eram servidas por esgotos, né?
Então, eles, né, tinham suas necessidades, faziam ali mesmo, né, e a alimentação deles era em bolo de cevada, cebola e peixe, né, regados com vinho diluído. Então, eles não tinham esse conhecimento dessas coisas básicas, comuns que nós temos, né. As condições de vida dos gregos na antiguidade eram um pouco, né, podemos dizer, simples, né, muito simples. E aí, pessoal, eu peço a vocês que façam atividades aí da página 4 da apostila de vocês, que vai da questão 1 até a questão 3, tá bom? Aguardo aí o retorno de vocês. Nós estaremos fazendo aí uma correção, uma live de correção, tá? Eu vou marcar para vocês a data dessa live, ok? Aguardo o retorno de vocês aí com essa atividade. Beleza? Um abração aí e até a próxima aula.